né? Ao longo da nossa trajetória, esse tema cultura foi se popularizando, né? E nós fomos pegando gosto e vimos que hoje está sendo, de certa forma, um conteúdo bem difundido, só que ao mesmo tempo, poucas empresas têm conseguido ter eficiência na disseminação dessa cultura, porque implantar é uma coisa. Tá, eu implantei. Manter outra. Agora, eu disseminar esse trem aí é um viver a papo cultura totalmente diferente. Sabe uma coisa legal que você falou, né? Hoje, pensa que a gente se conheceu em 2017, mas a gente começou o EAG, a gente começou em 2015. Legal. Quando eu comecei em 2015, quando eu ia falar sobre cultura, a visão do dono de uma pequena e média empresa, quando eu falava cultura, fala, que cultura que nada? Meu negócio é trabalhar e ganhar dinheiro. Exato. Né? Ninguém queria saber de cultura. Que cultura que nada? Funcionário é isso, funcionário é aquilo, não tem nada de cultura. As pessoas não estavam tão abertas para a cultura. Sim. Né? E a gente chegou com essa bandeira de trabalhar cultura desde do dia 1. A gente chegou com essa bandeira de trabalhar cultura. Né? A gente fala muito de cultura. Hoje o mercado, todo mundo fala de cultura. Sim. Inclusive os grandes players, né, de grandes empresários hoje, né, porque para os grandes empresários a cultura já era um fator de consciência para os grandes empresários. Para os pequenos não era um fator de consciência. Total. Então hoje a gente tem um campo melhor para falar sobre esse tema, porque todo dono de pequena e média empresa ele já tem uma consciência de que no final do dia a cultura faz uma diferença. Total. Né? Mas para muitas pessoas, né, a gente tem uma experiência aí, enfim, foram mais de 5 mil empresários que a gente treinou. A gente ensina a fazer código de cultura, ensina a fazer ponto de vista educativo, ensina, enfim, tudo que a gente ensina para as pessoas, mas ainda para muitas pessoas cultura ainda é um negócio tipo caviar, né? Exato. Sabe? Mas ninguém torce o nariz mais. Exato. Antigamente quando a gente falava, a pessoa torcia o nariz. Hoje você fala de cultura, a pessoa fala, né, cultura. E principalmente a realidade de pequenas e médias empresas era bem isso. Falar, tá, mas isso vai me fazer vender? Eles acreditavam que não e ignoravam. Não, o que eu preciso é, você vai me fazer vender? Mas não tem alguma coisa para vendas, né? E a gente viu que isso foi se quebrando, né? Muito pelo processo de educação e do trabalho que aí grandes players, né, empresas vêm fazendo. Sabe cultura... o que cultura acho que chegou no momento hoje que as pessoas, como o Rogério falou, já não reviram o olho para a cultura, mas ainda sentem que não, legal, cultura é legal, eu preciso, mas primeiro, antes de cultura eu preciso de liderança, eu preciso de gestão, eu preciso de vendas, eu preciso das outras coisas. E nosso papel aqui dentro do EAG é entender que as outras coisas só vão ter a performance que precisam ter se a gente trabalhar a cultura primeiro. Eu preciso de tudo que a cultura que me ajuda a ter. E um exemplo bem claro é o Felipe Noronha. O Felipe Noronha, quando fez o EAG, ele saiu o Felipe Noronha, que tem podcast com a gente aqui, que a gente gravou um podcast sobre varejo, ele saiu do EAG, não, legal, cultura muito bacana, lindo, mas vou trabalhar liderança primeiro, que eu preciso de liderança. Aí foi lá, trabalhou liderança. Eu lembro de uma conversa muito legal com ele, que ele veio no encontro nosso do Mastermind aqui, do CCAI, né? Na época CAI só, e a gente ficou altas horas conversando. Ele falou, não, cara, porque eu acho que o mais importante é liderança, depois cultura. Aí 1 ano depois, 2 anos depois, foi quando a água bateu na bunda, né? Quando ele foi trabalhar a cultura, ele viu, putz, se eu tivesse trabalhado cultura primeiro, muitos dos resultados que eu tenho hoje teriam chego com antecedência, né? Porque a cultura é que vai ditar a tua liderança, a tua gestão e todo o restante. Praticamente tudo, né? Tudo deriva da cultura. Tem uma frase famosa, né? Que é a cultura come a estratégia no café da manhã. Essa é boa demais. É uma frase super famosa. E eu falo assim, né? Igual o caviar, né? Tem aquela música lá, né? Você sabe o que é caviar, né? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Né? Exato. Cultura, para muitas empresas, o cara nunca viu, né? Nem comeu, só ouve falar da cultura, mas a pergunta é, e aí, como que eu faço para fazer Exato. isso aqui no dia a dia? A polêmica, Marcelo, é o seguinte, né? Você falou, nunca viu, né? Às vezes o cara viu, ele não sabe que viu, né? É porque ele tá vendo, é o nível, né, de né, consciência. Mas olha que interessante. Eu conheci o Rogério em 2017. A gente começou a EAG em 2015. Por volta de 2015, antes de eu começar o EAG, eu li uma reportagem, parece que foi no século passado, né? Sim.
Porque antigamente existia um negócio na banca de jornal que chamava revista. E a gente, é verdade, o Varese foi no século passado. Existia mesmo, é verdade. Tinha, mas faz tempo. E a gente comprava a revista e a gente assinava a revista, recebia ela pelo correio. Exato. E aí eu assinava Você S.A. e eu li uma reportagem sobre o trabalho que as grandes empresas estavam fazendo de cultura, né? E, enfim, tinha várias coisas legais nessa reportagem, mas uma coisa que me chamou a atenção, né? Que as grandes empresas, para fazer um trabalho de mudança cultural, investiam em torno de 5 milhões de reais para fazer um trabalho como esse, né? E eu falei, cara, a gente tem condições de ensinar isso daí por muito menos, por uma fração muito menor do que esse valor para as pequenas e médias empresas. E o grande ponto é, se você trabalhar a tua cultura quando você é pequeno, você não vai investir 5 milhões de reais. Mas se você esperar ficar grande para olhar e falar, preciso olhar para a cultura da minha empresa, com certeza você vai gastar talvez mais do que 5 milhões de reais, não só para mudar a cultura, mas também a ineficiência que você vai ter ao longo do caminho, os aborrecimentos e as frustrações vão ser muito maior do que esses 5 milhões de reais, se você pudesse quantificar.